Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora da disciplina de Biologia, e vamos continuar estudando sobre reprodução e fecundação dos organismos. E aqui a gente vai ver, então, a parte 2, tá? Da unidade 6 de estudo da apostila de vocês. Então, essa parte aqui, a gente vai encontrar na apostila 67, na apostila página 67 a 70, ok? E hoje, qual que é o objetivo aqui? Estudar reprodução sexuada, tá? Dentro, tá, do processo reprodutivo e fecundação, ok? Então, a gente vai aprender hoje sobre reprodução sexuada, quais são os tipos, né, e os organismos que realizam, então, esse processo aqui de reprodução sexuada. Então, aqui, falando um pouquinho do conceito, né, de uma reprodução sexuada, quando a gente fala da reprodução assexuada juntamente, e eu comentei com vocês na aula parte 1, que aqui a gente tem variabilidade genética, tá? Então, aqui vai ocorrer união de gametas, né? Então, aqui tem um esquema aqui de uma reprodução humana. Então, nós temos aqui um óvulo e um espermatozoide. Então, aqui vai ocorrer, então, né, o processo da união dos gametas masculino e feminino, onde vai formar um zigoto, né? E a partir desse zigoto, então, vai formar um indivíduo, certo? Essas divisões celulares aqui a gente vai aprender numa outra aula, que é a continuação, né, do desenvolvimento embrionário, né, daquele zigoto, tá? Então, a gente aprende que na reprodução sexuada precisa, então, do gameta masculino e do gameta feminino, certo? E aí ocorre, então, as trocas de material genético, né? Porque uma vez que aqui tem o material genético, né, masculino, né, que então vai ter os cromossomos, né, e aqui nesse número de cromossomos aqui são 23 cromossomos, e aqui 23 cromossomos, ocorre a união, né, desses gametas, onde vai formar um pronúcleo, e esse pronúcleo vai ter 46 cromossomos, que vai dar origem, então, ao zigoto, tá? Então, ocorreu ali, né, a troca de material genético, tá? Então, observa-se a formação de organismos diferentes dos progenitores, uma vez que é resultado da combinação dos cromossomos presentes em cada gameta, tá? Como eu mencionei com vocês, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem também, né, um pouquinho mais ampliada, demonstra, então, aqui que tanto a célula ovo, né, do gameta feminino, como o espermatozoide, tem células N, com 23 cromossomos, ok? Quando ocorre a fusão, o zigoto, então, vai ter célula 2N com 46 cromossomos. Então, a gente tem dentro da reprodução sexuada o desenvolvimento indireto e direto, tá? E a gente vai aprender hoje, então, a diferença sobre esse desenvolvimento, tá? Então, quando a gente faz desenvolvimento direto, nesse desenvolvimento o indivíduo já é bastante semelhante a um exemplar adulto e apresenta sempre a mesma organização corpórea, isso é, os jovens apenas crescem, né, e desenvolvem-se até chegar à fase adulta, não sofrendo nenhuma modificação. Então, as aves, os mamíferos, né, humanos, realizam esse tipo de desenvolvimento direto, não tem o que aqui? Uma metamorfose, tá? E já no desenvolvimento indireto vai ter o que? Metamorfose, certo? No desenvolvimento indireto, durante o desenvolvimento, vai ter mudança acentuada na aparência do organismo. Então, por exemplo, a fase de larva vai ser muito diferente, né, da fase do adulto, tá? Então, por isso que a gente diz que é um desenvolvimento indireto. E sempre no desenvolvimento indireto dos organismos vai ter presença de uma larva, tá? Essas modificações, a gente chama elas de metamorfose, ok? E até formar o adulto, ela é muito importante, tá? Isso a gente encontra, por exemplo, nas borboletas, né, nos anfíbios. E aqui a gente projeta uma imagem de exemplo, né, de desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto. Então, quando a gente fala de direto, tem aqui uma ave, né, uma pata com os patinhos pequenos, né, logo que eles eclodem do ovo, eles já são semelhantes, então, né, o seu progenitor,
tá? E quando a gente fala aqui do desenvolvimento indireto, né, a gente vai ver que tem a fêmea, né, ocorre ali o processo de fecundação, né, dos gametos masculino e feminino, depois tem liberação dos ovos, aí ele vai liberando, vai evoluindo, né, vai ocorrendo aqui uma metamorfose, onde vai ter fases de larva, né, tem o girino, até chegar à fase adulta, tá? Então, passa aqui para fase de ovo, né, as fases imaturas, né, que chamam de girino. Tem aqui uma rã jovem, né, aqui com cauda, e depois uma rã adulta, tá? Então, isso aqui a gente tem exemplo de desenvolvimento indireto, tá? Então, como a gente mencionou, não só, por exemplo, anfíbios, né? As borboletas, né, por exemplo, elas fazem esse tipo, né, de reprodução, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo, né, na imagem do ciclo de uma borboleta, mas aqui para falar para vocês ainda de desenvolvimento indireto, porque tem uma classificação também dentro de desenvolvimento indireto, né, que é a metamorfose, que vai ocorrer mudança do inseto, né, passando da fase jovem para a fase adulta. Esse processo aqui, né, a gente chama ele de metábolos, tá? Então, os insetos metábolos, eles fazem, né, o desenvolvimento indireto e tem duas formas. Eles podem ser holometábolos ou eles podem ser hemimetábolos, tá? Eu vou, então, explicar para vocês esse processo. Então, aqui, holometábolos, eu usei o ciclo de uma borboleta. Tá ocorrendo aqui, então, uma metamorfose completa. Por que completa? Porque tem ovo, larva, a pupa e o adulto, tá? Então, por que a gente fala que é desenvolvimento indireto? Porque a fase larval é muito diferente do adulto, tá? Então, essa é então a particularidade que tem dentro desse desenvolvimento aqui. Então, quando a gente fala de hemimetábulo, aí é diferente, tá? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de uma metamorfose de gafanhoto, tá? Que a gente chama ela de incompleta, certo? Então, por exemplo, aqui, surgiu o ovo, né, após o desenvolvimento, né, a fecundação. Desse ovo vai surgir várias fases de ninfas. Aqui eu não estou falando mais de larvas, estou falando de ninfas. Até chegar na fase adulta, certo? Então, isso aqui a gente chama de metamorfose incompleta. Não tem pulpa aqui, tá? Então, a gente tem dentro desse grupo aqui essa característica de desenvolvimento, né, que a gente chama então de metamorfose completa ou a gente chama de incompleta, certo? Dentro ainda, falando, né, desse desenvolvimento, desses tipos de desenvolvimento, né, aqui eu falei para vocês insetos metábolos e aqui eu falo para vocês de insetos ametábolos. Qual que é o exemplo que eu usei aqui? Traças, né? Sabe aquele inseto que sempre está grudado nas paredes, né? Às vezes gosta de ficar dentro de armários e às vezes eles são até imperceptíveis, né? De tão pequenininho que eles são. E parece que eles não se movimentam, mas eles se movimentam. Então, as traças, elas têm desenvolvimento direto, tá? É um inseto que tem desenvolvimento indireto. Por quê? Tem a fase de ovo e as outras fases jovens, tá? As fases jovens, elas são todas semelhantes até chegar aqui no adulto, né? Então, aqui não teve ninfas, aqui não teve larvas, tá? Não teve pupa, né? Apenas desenvolveu do ovo, né? E aqui teve todas as fases aqui, que a gente chama de fase jovem, até chegar no adulto, semelhantes, são iguais, ok? Então, a gente fala agora de fecundação interna e fecundação externa, tá? Então, a gente viu e entendeu sobre desenvolvimento indireto e direto. Porque quando a gente está falando dos organismos, né, dos seres vivos, é importante a gente entender, né, esses conceitos para a gente poder entender como que é a reprodução deles. Então, quando a gente fala de fecundação interna e externa, a gente vai usar aqui os exemplos, né, daqueles animais que realizam cada tipo, né, de fecundação, tá? E ela pode ser, então, como a gente está comentando aqui, externa, quando ocorre fora do corpo, no meio ambiente, ou interna, quando ocorre no corpo do indivíduo, que produz óvulos ou ovócitos, tá? Então, quando a gente fala externa, é aquela que vai acontecer fora do corpo do indivíduo e interna dentro do corpo do indivíduo. Aí vai ter as particularidades que agora a gente vai aprender cada uma delas, certo?
Então, aqui, falando da fecundação externa, qual que é o exemplo que nós temos? Os anfíbios, tá? Eles realizam essa fecundação externa. E aí, como que acontece, né? O macho, no momento da cópula com a fêmea, ele libera, né? A fêmea vai liberar os óvulos e ele vai liberar os espermatozoides num ambiente onde tem água e aí vai ocorrer, então, né, a fecundação, né, dos gametas ali para formar, então, um zigoto, certo? E a fecundação interna é o quê? A união, vai ter que ter união de gametas, né, masculino e feminino, e aí nessa união dos gametas vai formar, então, o zigoto, e ela vai acontecer dentro do corpo, né, do indivíduo. Então, a gente tem aqui mamíferos, as aves e muitos outros, né, animais que fazem esse tipo aqui de fecundação. Nessa imagem, a gente vê aqui exemplo de fecundação externa, quando a gente fala de anfíbios, tá? Então, aqui tem os sapos, né, ocorreu aqui uma cópula, né, liberou, então, óvulos e espermatozoide, ocorreu, então, a fecundação, né, então já tem um ovo fecundado, vai ocorrer, então, a formação do embrião, e aí, aquela fase que a gente aprendeu, né, do desenvolvimento aqui, onde tem as fases de girino, né, até chegar à fase adulta, certo? Essa aqui é uma imagem esquemática e essa aqui é uma imagem original. Então, a gente pode ver na cópula dos anfíbios, né, a presença de ovos em volta aqui deles, tá? E como tem essa produção de ovos aqui, a gente pode dizer que é uma fecundação externa e que eles são ovíparos, tá? Porque tem aqui produção de ovos, né, para desenvolver então o embrião, tá? Então, todo esse processo aqui de fecundação externa, né, se tratando de um anfíbio, o pulso energético da produção de gametas é especialmente grande, tá? Para poder produzir ali espermatozoide, né, os ovócitos ou óvulos. Da fecundação origina muitos zigotos, porém desses números zigotos, nem todos sobrevivem à diversidade do meio ambiente, porque a gente sabe que mesmo que ocorra fecundação, ocorre formação de zigoto, por causa das oscilações, né, de temperaturas, por exemplo, ou então de predadores, né, pode muitos desses indivíduos não sobreviver, tá? Apenas um pequeno número forma indivíduos adultos, que vai dar então continuidade à espécie, tá? Devido então a essas particularidades, ok? Então a gente tem aqui uma imagem esquemática, né, mostrando todo o desenvolvimento de fecundação externa de um anfíbio, tá? E aqui é importante a gente ver que os gametas são liberados no meio ambiente para ocorrer então a fecundação, ok? E aqui a gente fala de fecundação interna, tá? Dentro, né? Sempre dentro de reprodução sexuada, tá? Tanto fecundação interna como externa, a gente tá falando de reprodução sexuada, ok? Então, por exemplo, aqui, uma imagem de pinguins, né? Num processo de acasalamento, ocorre a união dos gametas, e aí vai ocorrer essa união dos gametas dentro do corpo do animal, tá? Então, como aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês de reprodução sexuada, ocorre ali, né, a fecundação dentro do corpo do indivíduo, e aí forma o zigoto ali, né, e ele vai se desenvolver dentro do corpo do animal, certo? Durante a cópula, o macho usa seus órgãos genitais ou copuladores para liberar o espermatozoide dentro do corpo da fêmea, tá? Então, esse é o processo, né, de fecundação interna. Essa forma é mais vantajosa, pois independe das condições do meio externo para acontecer, tá? Diferente do que a gente viu ali, né, nos anfíbios, certo? Então, esse aqui é um processo de fecundação interna, tá? Essa fecundação interna, ela pode acontecer de três formas, tá? Existe o processo de fecundação interna, né, dentro da reprodução sexuada, e ela ainda pode acontecer de três formas que a gente vai entender agora como que é, tá? Então, existem os indivíduos que a gente chama eles de ovíparos, tá? Quem são os ovíparos? Aí eu coloquei aqui o exemplo de tartarugas, tá? Então, elas realizam cópula, tá? Macho e fêmea realizam cópula, ocorre lá, né, dentro do seu organismo, né, o processo de fecundação, mas existe então a produção de um ovo para proteger esse embrião, aonde ela libera esse ovo no meio ambiente, tá? Para incubar, ela incuba esse ovo ali no meio ambiente, né, para desenvolver então os animais, né, jovens, ok?
Então, após o óvulo ser fecundado, o embrião se desenvolve dentro de um ovo que a fêmea deposita no ambiente. O ovo garantirá nutrientes e proteção para o embrião crescer. Então, esse ovo tem um vitelo ali dentro, né? Começa, a gema é o vitelo, onde vai estar desenvolvendo ali esse embrião, tá? Então, a gente tem, além da tartaruga, pinguins, os répteis, né? As aves fazem esse tipo aqui, né? De fecundação interna, né? E a gente chama eles de ovíparos, certo? E o outro, né, exemplo que a gente não pode deixar de falar que existem esses animais que são mamíferos, porém eles são ovíparos, tá? Quem são esses animais? O ornitorrinco e também esse outro que parece um ouriço do mar, né? Que é a equidnas, ok? São comumente encontrados na Austrália, tá? Esses animais aqui. Mas a gente não pode deixar de dizer que, embora eles sejam mamíferos, eles são animais ovíparos, tá? Eles fazem a fecundação interna, mas eles depositam ovos também no meio ambiente, tá? Para desenvolver ali, então, o seu embrião, né? Desenvolver, então, a sua prole, certo? E aí a gente tem os outros grupos, né, de fecundação interna, que é vivíparos, tá? E é onde a gente se encaixa, nós humanos nos encaixamos. Então, os humanos são vivíparos, ok? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a imagem, né, de animais, aqui um golfinho na placenta, né? E aqui a gente tem um feto humano dentro da placenta, tá? Então, ocorre quando embriões permanecem dentro do corpo da fêmea, sendo nutridos e protegidos pelo corpo materno. Então, vai depender da mãe, né, para sua sobrevivência, tá? São chamados vivíparos. Então, a gente tem os mamíferos, né, os seres humanos, né? Tem tamanduás, são vários animais, né, que fazem esse processo aqui, ok? Então, a gente sabe que o número de mamíferos são muito grandes, né? Então, por exemplo, os elefantes, né? Fazem esse processo aqui, então, né? De fecundação interna, que a gente chama de vivíparos, certo? Então, tá dentro de uma bolsa amniótica, né? Que é a placenta, tá? E aqui, de um indivíduo para outro, lógico que vai depender o período, né? De duração dessa gestação, tá? Aqui eu coloquei também uma exceção, né, dentro desse grupo de fecundação interna, que são os vivíparos, que a gente acabou de ver, dos mamíferos, tá? Então, estou falando dos mamíferos aqui dentro desse processo de fecundação interna. E eu coloquei aqui o desenvolvimento, tá, do canguru. Então, como que é? Eu acabei de falar para vocês que quando a gente fala de vivíparos, que está dentro de uma bolsa amniótica, né, da placenta para se desenvolver por um tempo, os cangurus são um pouquinho diferentes, tá? Ocorre igualzinho, né? Eu comentei com vocês, né? Ocorre a cópula, ocorre ali a fecundação, né? O processo de fecundação, a formação do zigoto. E aí, esse animal, ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, né? Por um período de em torno de mais ou menos uns 2 meses. E aí, ele é liberado externamente, aonde ele sobe, né? Ele vai subir até encontrar a bolsa, né? Porque o canguru são marsupiais, né? Tem aquela bolsa, né? E aí eles vão subir, encontrar a bolsa. Dentro dessa bolsa fica as glândulas mamárias. E eles entram naquela bolsa ali e vai ficar ali até chegar na fase, né, jovem, para eles poder sair e conseguir sobreviver independente, tá? Então ele fica um bom tempo dentro dessa bolsa aqui, né, do marsupiais, para ele poder se desenvolver, tá? Então existe então, essa exceção aqui. Então ele fica parte dentro do corpo da mãe, né, e parte fora ali no corpo da mãe, dentro da bolsa, tá? Então a gente fala que dentro desses organismos tem essas particularidades, tá? Se vocês tiverem um pouquinho mais de curiosidade, vocês podem pegar um vídeo, tem vídeos que mostra todo o desenvolvimento do canguru. E é muito bonito de assistir o desenvolvimento de um canguru. E aí a gente continuando então falando da fecundação interna, a gente tem ainda, né, um modelo, né, que a gente chama de ovovivíparos, tá? Então, qual que é o diferencial desse grupo aqui?
Após a fecundação, o embrião se forma dentro de um ovo, tá? E esse ovo é mantido dentro do corpo dos progenitores, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem cavalo marinho, tá? Raias, tem tubarão. Por quê? A fêmea, né, ocorre todo o processo de reprodução, e aí ocorre a fecundação, né, dos gametas, e a fêmea deixa guardado dentro dela esses ovos para então desenvolver, né, o embrião, o feto ali, tá? Assim também as raias, certo? Então, esse grupo de animais aqui, a gente chama eles de ovovivíparos, tá? Desenvolve um ovo dentro do corpo do animal, tá? Aqui, essa imagem, a gente vê, por exemplo, também um exemplo de ovovivíparos, que são os tubarões, tá? Então, a gente tem aqui uma fêmea, ok? Essa fêmea, ela deixa ali dentro os ovos, né? Ela transporta os ovos, fica incubado ali nela os ovos, desenvolvendo ali o embrião, tá? E aí ocorre todo o processo de gestação, ok? E esses embriões, né, eles, mesmo que depois que ele sai do ovo, permanece ali no corpo dela, e aí depois, então, que ele é liberado, tá, para o meio externo, tá? Eles ficam ali dentro de um saco que chama saco vitelínico, tá? E depois, então, ocorre a liberação, então, de um tubarão, né, recém-nascido, aí ele vai, então, se desenvolvendo até chegar na fase jovem e depois, então, na fase adulta, certo? Então, todos esses processos aqui de fecundação interna, a gente tem vários, esses 3 modelos, né, que é super importantes, então, para a sobrevivência deles, ok? A gente não pode também deixar de falar de divisão celular, né, dentro de reprodução. É muito importante saber que numa reprodução existe ali vai existir nesse processo muitas células se dividindo, tá? Muitas células se dividindo para formar então um organismo. Então eu quero só fazer um parênteses para a gente poder entender, né, como que é esse processo, né, de divisão celular na reprodução assexuada e sexuada, para a gente saber em que momento que existe, né, essa divisão celular. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei nessas imagens aqui, só para a gente diferenciar o que é uma divisão celular por mitose e por meiose, tá? Então, quando a gente fala de mitose, né, a gente tem aqui número de cromossomos, tá? Vão sempre manter o número de cromossomos, porque na verdade está sendo aqui uma divisão celular onde as células estão se multiplicando, né? Mas não está tendo alteração no número de cromossomos. Continua aqui então 46 cromossomos, certo? Então, aqui a gente tem meiose, né? Na meiose ocorre aqui uma divisão celular que a gente chama ela de reducional. Ela começa com um número de cromossomos, de 46 cromossomos, e aí vai então reduzindo. Aí eu vou explicar para vocês onde que acontece isso aqui, esse processo de divisão celular por meio de meiose, tá? Então aqui na mitose vai originar 2 células filhas e na meiose vai sempre originar 4 células filhas, né, no processo final da divisão celular. Nessa imagem aqui a gente vê sobre divisão celular do tipo meiose, tá? Então, aonde a gente encontra esse tipo de divisão celular, tá? Ocorrem processos reprodutivos para a produção de gametas ou esporos, tá? Tem alguns fungos que fazem esse tipo aqui de divisão celular, ok? Então, o que é importante aqui a gente comentar? Esse processo de divisão celular, que a gente chama de meiose, é para formar os gametas. Então, para formar, por exemplo, os espermatozoides nos meninos e os ovócitos nas meninas. Então, quando nós estamos quando nós nascemos, nós já nascemos com os gametas. Então, no processo de gestação, né, é formado ali no processo de gestação do feto esses números de células gaméticas por meio de meiose. Né? Por isso, então, quando a menina e o menino já nascem com os gametas, tá? Só que aí só vai estar num processo de maturação, ok? Só vai estar no processo de maturação quando, por exemplo, os meninos chegam na fase de puberdade, né? E as meninas têm a sua primeira menarca, que é a sua primeira menstruação. Aí sim, então, ocorre ali o processo final, onde vai ocorrer o que a gente chama, né, de processo final de espermatogênese, tá? Nos espermatozoides, quando a gente fala de gametas masculino, tá?
ocorre aqui no final, né, o resultado de 4 células, né, de uma célula, 4 células, ok? Ou seja, 4 espermatozoides, vai ocorrer uma diferenciação celular, e assim também vai ocorrer ali no processo final da meiose, na formação dos gametas femininos, né, 4 células ovócitos, tá? Então, o processo de meiose, ele acontece, ok, para a formação dos gametas, tá? Então, aqui a gente tem essa ilustração aqui, uma processo que a gente chama de ovulogênese ou ovogênese, tá? Que ocorreu, então, aqui o processo reducional, né, de cromossomos, começou com 46 cromossomos, aí no final vai ter 23 cromossomos, cada célula, né, no caso aqui ovócito, cada célula ovo vai ter 23 cromossomos. Assim também, cada espermatozoide vai ter 23 cromossomos, porque no processo de reprodução, na fecundação, vai ocorrer fusão dos gametas, né, masculino e feminino, aonde 23 cromossomos com 23 cromossomos vai ter no final a formação de um pronúcleo, né, e um zigoto com 46 cromossomos, tá? Por isso, então, que ocorre esse processo aqui de meiose, que a gente chama ele, né, de uma divisão celular, né, reducional, tá? E aí, quando a gente fala de mitose, né, a mitose, ela vai ocorrer na reprodução assexuada, como eu comentei com vocês, tá? Vai ocorrer, então, na produção de gametas em plantas, tá? Em algumas plantas, certo? Então, ela sempre vai ocorrer para, lá no final, originar 2 células filha, né? Então, as células filhas vão ser semelhantes à célula mãe. Aqui não tem trocas, não vai ter trocas aqui, né? Não vai ter variabilidade genética aqui. Então, vai começar com 46 cromossomos, né? E continua, né, as células que originou com 46 cromossomos. Num processo também que a gente pode comentar que tem mitose, né? Se você tem uma lesão, você caiu, esfolou o joelho, por exemplo, para poder cicatrizar ali, vai ocorrer uma regeneração das células. Esse processo de regeneração celular é mitose, tá? Então, no homem, a pele, a medula óssea e o revestimento intestinal são locais onde a mitose é frequente, né? Então, quando as nossas células estão frequentemente, né, diariamente elas estão se reproduzindo, está ocorrendo então um processo chamado de mitose, tá? É uma célula haploide ou diploide, dá origem às 2 células idênticas entre si, e então a célula original, que é a célula mãe, tá? Então, eu queria que vocês observassem essa diferença, tá? Entre a mitose e a meiose dentro da reprodução, que é o tópico que nós estamos, o conteúdo que nós estamos aprendendo agora. Essa imagem que a gente vê, né, dentro de meiose, a hora que a gente fala aqui, tá? Meiose, aqui ó, 2N, tá? Que são 46 cromossomos. E aqui a gente tem uma mitose vegetal, tá? Aqui em vegetais, certo? E aqui quando a gente fala de mitose animal, né, a gente vai sempre lembrar, por exemplo, dos protozoários, né? E então a gente tem aqui casos de reprodução assexuada, crescimento de organismo e regeneração de tecido. Então é para isso que serve, né? É para isso que acontece então esse processo que nós chamamos de mitose, ok? Então, assim, na síntese do nosso conteúdo, né, de aprendizado, né, na aula de hoje, nós aprendemos sobre reprodução sexuada, os tipos diferentes, né, de reprodução sexuada, os desenvolvimentos direto e indireto, fecundação interna e externa, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado e desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!